Olá e bem-vindo à nova temporada de Real Economy. Neste episódio começamos em Paris, onde aqui, nos famosos Campos Elíseos, se começa a sentir o ambiente festivo da época, apesar de os cafés e as esplanadas estarem fechados. A segunda vaga de confinamentos devastou empresas em toda a Europa e levou a Comissão Europeia a rever em baixa a previsão de crescimento económico para o próximo ano. Já a seguir acompanha Guillaume Desjardins na cidade de Natal. Estamos em Helsínquia, onde este ano o mercado de Natal está fechado e falamos com alguns empresários para saber como a Covid está a afetar os negócios. Mas primeiro vamos ver rapidamente como o coronavírus abalou a nossa economia este ano. 2020 foi um ano de contrastes. Na primeira metade assistimos à recessão mais profunda da história da União Europeia. Depois, entre julho e setembro, as perspectivas tornaram-se mais animadoras ao ser registado um crescimento recorde de 12,1%. Mas essa recuperação chegou ao fim com a segunda vaga de confinamentos. A Comissão Europeia reduziu a previsão de crescimento económico na zona euro em 2021 de 6,1% para 4,2%. E estima-se que leve 2 anos até a economia europeia se aproximar do nível pré-pandémico. Em resposta, os Estados-membros acordaram um pacote histórico de recuperação de 750 mil milhões de euros, conhecido como Próxima Geração, UE. O fundo inclui 360 mil milhões em empréstimos e 312,5 mil milhões em subvenções. De onde virá esse dinheiro? Vai ser emprestado pelos mercados financeiros utilizando a forte notação de crédito da União Europeia. Este verão, o número de turistas a visitar Paris diminuiu 95%, deixando muitas destas livrarias, as que ainda estão abertas, a ganhar apenas alguns euros por dia. Nem todas as economias da União Europeia foram afetadas de igual forma, mas mesmo as que sofreram menos impacto ainda são vulneráveis, como a da Finlândia, com uma contração de menos 4,4% no segundo trimestre, em comparação aos menos 17,8% registados em Espanha. Fomos a Helsínquia para ver como estão a reagir as empresas por lá. Aqui em Helsínquia, apesar deste ser o porto de passageiros mais movimentado do mundo, com mais de 12 milhões de pessoas a atravessar o Golfo da Finlândia todos os anos, os finlandeses conseguiram manter a taxa de contágio moderada. Isto explica, em parte, porque é que a contração da economia é uma das mais moderadas da União Europeia. Paralelamente, o governo finlandês desbloqueou um pacote de 15 mil milhões de euros para apoiar os trabalhadores e empresas. Mas com os parceiros comerciais europeus ainda atingidos pela crise, será suficiente? O abrandamento da procura por parte dos parceiros internacionais está a afetar as empresas finlandesas. A Bayway Ship, uma das maiores companhias privadas de transporte de mercadorias da Finlândia, viu as importações e exportações do país a cair esta primavera. Quando se tem 95% dos aviões em terra, na prática o frete aéreo para. E depois, de repente, no frete marítimo, temos uma situação em que uma grande parte dos contentores de todo o mundo e dos navios que os transportam estão parados, fora da costa chinesa, à espera de serem esvaziados. Não muito longe, a empresa de engenharia Wärtsilä, que emprega quase 19 mil trabalhadores a nível mundial, produz equipamento eficiente do ponto de vista energético para navios e centrais elétricas. Este ano perdeu 10% em vendas. Mas apesar da previsão de crescimento reduzido da União Europeia, vêm sinais de esperança no próximo Fundo de Recuperação Europeu e no enfoque ambiental do Pacto Ecológico. Tendo em conta que este acordo ecológico e os planos de recuperação da Covid são, em certa medida, dirigidos contra o aquecimento global e os nossos clientes estão envolvidos, naturalmente isso vai ter um grande impacto no nosso negócio. No entanto, quase metade das empresas do setor tecnológico estima que a situação se vai agravar nos próximos meses. Um cenário pouco animador, quando quase um quinto das empresas do setor dos serviços está à beira da falência. Em Helsínquia, também conhecida como a cidade do Natal, o mercado é normalmente uma das maiores atrações locais, mas não este ano. Com a segunda vaga da pandemia, o país teve de renunciar a uma boa parte dos turistas de inverno. O mercado de Natal tem cerca de 100 pequenas bancas com empresários em nome individual. Sem esta oportunidade para vender, o rombo poderá ir até 1/3 do volume anual de negócios. É uma tragédia pessoal. O caso da Finlândia mostra que manter a pandemia sob controlo é insuficiente para salvaguardar a economia. A situação nos países vizinhos também tem um impacto. No que diz respeito ao comércio da União Europeia, ninguém ganha, a menos que todos ganhem.
Christian Odendal é o economista-chefe do Centro para a Reforma Europeia. Está atualmente em Berlim e vai-nos falar sobre como perspectiva o futuro económico da União Europeia. Christian, muito obrigada por se juntar a nós aqui em Real Economy. Agora que a União Europeia reviu em baixa a previsão de crescimento para o próximo ano, mas ao mesmo tempo temos esta notícia positiva de uma vacina, quão esperançosos estão numa recuperação económica da Europa? Vamos ter alguns meses difíceis pela frente, porque temos exatamente essa tensão com a perspectiva de vacinação. E uma vez distribuída a vacina, vai provavelmente haver algum tipo de crescimento pós-coronavírus. Mas até lá ainda vamos passar por dificuldades com este vírus e as medidas de confinamento que foram postas em prática. Para os nossos telespectadores, que muitos perderam o emprego ou têm as empresas em layoff à espera de ajuda estatal, quando é que tudo vai voltar ao normal? Será que vai voltar ao normal? Primeiro, os governos têm a responsabilidade de apoiar os trabalhadores e as empresas, porque este é um tipo de crise muito especial. É uma crise em que os governos são forçados a colocar a economia numa espécie de coma para impedir a propagação do vírus, e há todos os motivos para apoiar todos os afetados. Penso que a perspectiva de uma recuperação e de um potencial crescimento pós-coronavírus deve encorajar as pessoas a permanecerem em coma para tentarem conter este vírus durante os próximos meses e a esperarem então uma forte recuperação. Vimos há pouco na reportagem que, mesmo na Finlândia, onde a economia foi menos atingida, 1/5 das empresas do setor dos serviços ameaça falir. Isto não nos deixa muito otimistas. Não, uma em cada 5 empresas é uma perspectiva muito preocupante. Esta pandemia tem forçado as pessoas a experimentar coisas novas, particularmente nas esferas do trabalho digital e remoto. Por isso penso que há algumas empresas que vão ter dificuldades, mesmo que a economia recupere completamente, porque em algumas situações as pessoas mudaram os hábitos para sempre. A Comissão Europeia acordou um pacote histórico de 750 mil milhões de euros de recuperação. De que forma precisamos deste fundo agora? Precisamos absolutamente dele. O sul da Europa e o turismo no sul da Europa, em particular, foi de facto muito atingido. E foi aqui que o Fundo Europeu de Recuperação entrou para colmatar algumas dessas lacunas. E os montantes que vão do norte para o sul são bastante consideráveis. Assim, um país como a Grécia, por exemplo, está destinado a receber cerca de 2% do PIB nos próximos anos. Trata-se de um montante muito considerável. Christian Odendal, do Centro de Reforma Europeia, muito obrigada por ter estado connosco. Apesar de haver razões para o otimismo, é evidente que a recuperação económica da Europa vai levar mais tempo do que o inicialmente previsto e que, embora haja Estados-membros mais afetados que outros, todos estão no mesmo barco. Por agora é tudo da nossa parte. Até ao próximo episódio.